Olá, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro que fala sobre todas as coisas do mundo, a Bíblia. Como eu disse nesse vídeo aqui, o meu verdadeiro encontro com Jesus foi em 2018, que foi quando eu me tornei uma cristã de verdade. E eu tinha muitas dúvidas naquela época sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado. Eu pensava assim, cortar cabelo é pecado, ouvir música secular é pecado, eu preciso orar de madrugada. Eu tinha muitas dúvidas. Resumindo, eu era um bebê nesse contexto novo. E, assim como os bebês, eles precisam de leite para sobreviver nos seus primeiros meses de vida, o cristão, ele precisa da palavra de Deus constantemente para alimentar o seu espírito. Uma mãe, ela não pode chegar e dizer assim, ontem eu dei muito leite pro meu filho, então hoje eu não vou dar leite para ele. Se o bebê ficar sem se alimentar, ele vai adoecer e pode chegar até a morte, eu acho, né? Acho que sim. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Jesus disse que o nosso alimento é a palavra do Senhor. Ele havia jejuado 40 dias e 40 noites sem comida e sem bebida no deserto. Jesus, ele era homem, ele era carne, como nós somos, e foi tentado pelo diabo para que transformasse pedras em pães para comer. Pensa você ficar 40 dias sem comer nada. Eu fiquei... O máximo que eu consegui foi 28 horas e assim eu terminei amarelinha, tipo, tremendo de fome. Mas Jesus nos ensina que mais importante que o alimento físico é o alimento espiritual, ou seja, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreveu na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e nos versículos 16 e 17, a seguinte afirmação: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A primeira coisa que ele fala aqui é que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. Ele não fala parte da escritura, ou só o Novo Testamento, ou só os Salmos. Ele diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil. Vai ter barulho de cachorro, porque... senão não gravo esse vídeo em momento algum. Então é importante ler a Bíblia toda. Tem que ler Números? Tem que ler Neemias 3, com todos os seus batentes, portas, ferrolhos e trancas? Tem que ler quais foram os 6 que agradaram e quais foram os 6 que desagradaram o Senhor? Claro que tem. Muitas vezes não é fácil, eu sei, mas é importante ler a Bíblia toda e eu creio que é a vontade de Deus. Paulo, inclusive, elenca 4 pontos bem pertinentes sobre a necessidade de ler a palavra do Senhor. 1. Ensino. A Bíblia, ela é dividida em 66 livros entre o Velho e o Novo Testamento. E nela você vai encontrar resposta para absolutamente qualquer tipo de assunto. Por exemplo, relacionamentos, família, dinheiro, futuro, dentre tantos outros assuntos. 2. Repreensão. Repreender significa advertir, censurar. Na Bíblia nós encontramos 17 livros que são denominados profetas maiores e profetas menores, que foram pessoas que Deus usou em determinado momento para repreender algumas nações de seus maus caminhos. Só que isso é só um exemplo de como Deus usa as pessoas para exortar o seu povo, mas o conhecimento vem dele e isso você encontra na Bíblia. 3. Correção. No livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 7, nós podemos ler: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho não é disciplinado por seu pai? Eu não preciso dizer mais nada, certo? 4. Justiça. Essa justiça não é a justiça do homem, porque o homem não é justo. Em Deuteronômio 32:4 diz, olha, eu consegui falar Deuteronômio. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto ele é. Deus é justo, Jesus é justo e o Senhor quer que a gente busque a sua justiça. No final do versículo da carta a Timóteo, o apóstolo Paulo fala como tudo isso prepara o homem de Deus para toda boa obra.
quando o povo de Israel estava prestes a entrar na terra prometida, o Senhor falou essas palavras a Josué: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E onde eu quero chegar com isso tudo? Eu terminei de ler a Bíblia toda em junho desse ano. Foi quase um ano depois da meta que eu tinha estabelecido, porém, não saiu como eu tinha planejado. Agora eu tô na minha segunda leitura e eu pretendo terminar dia 31 de dezembro. Hoje eu percebo que tem diferença nessa segunda leitura que eu tô fazendo para a primeira, inclusive na questão da minha persistência em ler, porque nem sempre é muito fácil, porém eu coloquei isso como algo que eu não posso deixar de fazer durante o dia. Não o dia claro, com sol, durante o meu dia. Se você nunca leu a Bíblia, eu recomendo que você leia o Evangelho de João e o livro de Provérbios, um livro do Novo e um livro do Velho Testamento. Se você começar o seu dia lendo um capítulo do livro de João assim que acordar e um capítulo do livro de Provérbios antes de dormir, você consegue ler mais ou menos em um mês. Agora, se você for ler a Bíblia toda como eu fiz, eu sugiro você começar do Novo Testamento e depois passar para o Velho, porque primeiro você conhece Jesus e depois você vê toda a história que chega na história de Jesus. Se você ler 3 capítulos por dia, você consegue ler a Bíblia toda em um ano. Outra dica que eu te dou é ler a Bíblia na versão NVI. Antes eu estava lendo na versão Almeida Revista e Atualizada, se eu não me engano. Porém, na NVI, a leitura ela é mais fluida e a linguagem não descontextualiza tanto o texto. Caso você queira usar um aplicativo para ler a Bíblia, existem vários. Eu tenho 2 no meu celular. Na verdade eu tenho 3, porque eu tenho a Bíblia em espanhol também. Eu recomendo você usar o YouVersion. Esse galo está cantando aqui mais do que o galo cantou depois que Pedro negou Jesus 3 vezes. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser baixar. É um aplicativo bem legalzinho, ele tem umas imagens de versículo muito bonitas para compartilhar. Tem planos de leitura. Eu não sou muito assim de ler a Bíblia nessa leitura diária, no aplicativo. Eu prefiro ler em papel. Porém, muitas vezes eu precisei ler no aplicativo quando eu estava viajando, alguma coisa do tipo. E eu acho que é melhor ler no aplicativo do que não ler em lugar nenhum. Bom, eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. É uma mensagem que eu já carrego comigo desde quando eu insisti, nessa minha primeira leitura da Bíblia. Se você vai ler a Bíblia depois de ter assistido esse vídeo aqui, deixa nos comentários para eu saber. Ou me conta a sua experiência, se você já leu, qual versão você gosta de ler. Se você tem também essa rotina de ler todos os dias, de ler uma vez por ano a Bíblia toda. Me conta aqui nos comentários, por favor. Qualquer dúvida, se você quiser comentar sobre esse assunto, me manda uma DM lá no Instagram, me segue nas redes sociais, curte esse vídeo, compartilha com os amigos que precisam ler a Bíblia também. E é isso, até a próxima. Não se esquece de se inscrever no canal, porque se você chegou até aqui, eu sinto que você quer se inscrever no canal, tá bom?